Sou o professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso, série de comissões, ou melhor, série de questões resolvidas, comentadas para você rumo ao ITA, ok? E hoje a gente vai trabalhar com mais uma questão do ITA aí, uma questão que fala um pouquinho aí de gravitação, ok? Você está aqui então resolvendo questões do ITA no canal do curso Agora Vai. Vamos lá, galera? Vamos resolver mais uma e a questão tá aí, ó. Vamos ver? Considere duas estrelas de um sistema binário em que cada qual descreve uma órbita circular em torno de centro de massa comum. Sobre tal sistema são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: o período de revolução é o mesmo para as duas estrelas. Segunda afirmação: esse período é função apenas da constante gravitacional da massa total do sistema e da distância entre ambas as estrelas. Questão 3. Sendo R1 e R2 os vetores posição que unem o centro de massa dos sistemas aos respectivos centros de massa das estrelas, tanto R1 como R2 varrem áreas da mesma magnitude no mesmo intervalo de tempo. Pessoal, isso aqui tem um pouquinho de movimento circular. Vou colocar aqui, ó, movimento circular, e tem um pouquinho também relacionado à gravitação universal, leis de Kepler e Newton, ok? Então vamos dar uma discutida em dois pontos interessantes. Primeiro, relacionado ao movimento circular. Se eu tenho dois sistemas circulares, então deixa eu fazer uma circunferência aqui, vamos tentar fazer uma circunferência legal, ok? Se não ficar muito interessante a circunferência, você fala, pô, professor, o senhor não sabe fazer um círculo, mas eu tenho uma boa imaginação, eu penso no círculo aqui para você, tá? Aliviar ao seu lado, eu agradeço, cara. Mas aqui a gente teria mais ou menos uma circunferência, ok? Esse círculo ele vai ter um determinado raio, raio R, tranquilo? Eu posso acoplar a esse círculo uma outra circunferência tangencialmente, e aí para relacionar ela tangencialmente, a gente poderia ligar elas através de uma correia. Você já viu ligações entre esses sistemas por correia, ok? Ou no modelo de engrenagem. Agora eu vou fazer mais aqui rapidinho, elas se tocando tangencialmente, ok? No sistema dentado aqui, que a gente poderia chamar de sistema de engrenagem, beleza? Bom, nesses sistemas, quando a gente tem duas circunferências ligadas tangencialmente, a gente teria o seguinte: a gente tem uma relação entre o movimento delas. Qual que é? O movimento tangencial delas é igual, certo? E como que a gente poderia relacionar o movimento tangencial desse sistema? Bom, a gente diria então o seguinte: percebe que elas têm raios diferentes, né? Vou chamar de R1 lá e R2 aqui. R1 e R2. Então, nesses dois tipos de sistemas, a gente trabalharia com a seguinte questão: como a velocidade tangencial é constante, a gente fala que a velocidade escalar é constante. Então, V1 é igual a V2, certo? Lembre-se que V1 e V2 são velocidades escalares. A gente pode transformar isso em velocidade angular. Na velocidade angular, isso aqui é ômega 1 vezes R1, que é igual a ômega 2 vezes R2. Por que os ômegas são diferentes? Porque a velocidade angular depende de como que varia o ângulo dessas circunferências. E percebe que para manter a velocidade escalar igual, a circunferência menor vai precisar girar muito mais. Então ela vai ter uma velocidade angular diferente. Tem um link aí no canal, procura aí, movimento circular. Tem uma aula de movimento circular que você vai entender melhor isso aqui, tá? Nesse tipo de movimento angular, a gente tem que velocidade angular é 2π vezes a frequência, vezes R1. Então, a gente consegue montar um esquema de modo a comparar esses dois elementos. Ou seja, a frequência, a quantidade de giros por segundo que ele dá, vai depender do raio que ele tem. Quanto maior o raio, menor a frequência, menor a quantidade de giros. Quanto maior o raio, menor. Quanto menor o raio, maior a quantidade de giros. Isso acontece quando elas estão ligadas tangencialmente,
certo? Beleza? Agora, a gente tem um outro tipo de sistema em que essas duas rodas, essas duas circunferências, estão ligadas pelo mesmo eixo, pelo mesmo centro. Então, eu posso fazer duas rodinhas aqui ligadas pelo mesmo eixo. O que acontece? Agora, elas giram juntas. Então, eu tenho R1 e R2. Tá vendo que ligadas pelo mesmo centro, elas vão girar juntas. Então, para que a externa complete uma volta, a interna tem que completar essa mesma volta, certo? Então, nesse caso aqui, quando elas estão ligadas pelo centro, ômega 1 é igual a ômega 2, certo? Se ômega 1 é igual a ômega 2, significa que a velocidade angular delas é exatamente igual, certo? Mas lembra que velocidade angular, velocidade escalar que a gente viu lá em cima, era ômega vezes r? Agora a gente tem o seguinte, se a velocidade angular é igual, a gente vai ter que a velocidade sobre o raio é igual, ou seja, isso aqui vai ser V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, ou seja, as velocidades escalares delas são diferentes, e essa velocidade escalar é diretamente proporcional ao raio, ou seja, quem tem maior raio gira mais rápido, dá um movimento de giro mais rápido do que quem tem um menor raio. Porém, o movimento angular delas é igual, ou seja, elas giram juntas, ok? Uma vai ter que ir mais rápida para acompanhar a outra, mas elas giram juntas. Beleza? Pessoal, toda essa relação de movimento circular é para a gente correr aqui e tentar responder a primeira alternativa, verificar se ela é verdadeira. Por quê? A primeira coisa diz o seguinte: o período de revolução é o mesmo para as duas estrelas? Professor, o que é período de revolução? É o tempo que elas levam para dar uma volta completa. Só que isso aqui é um sistema binário. E ele fala uma coisa muito importante para a gente no sistema binário, que é, cada um descreve uma órbita circular em torno do centro de massa comum. Centro de massa comum. Quando elas têm centro de massa comum, significa que elas estão ligadas pelo mesmo centro. E se elas têm centro de massa comum, a gente pode dizer para esses elementos que, dado esse mesmo centro de massa, elas então vão fazer órbitas exatamente iguais, vão girar juntos, como a gente falou da velocidade angular, ok? Então a primeira é verdadeira. No sistema binário, as estrelas sempre ficam alinhadas com o seu centro de massa, como se elas estivessem ligadas pelo seu próprio centro, ok? Onde a velocidade angular vai ser igual. Logo, elas irão ter o mesmo período e a mesma velocidade angular entre si. Certo? Convenci você? Você está convencido? Se elas não estivessem ligadas pelo centro de massa, tudo bem, mas elas estão ligadas pelo centro de massa. Ômega é 2π vezes a frequência. Só que você já estudou movimento circular e você sabe que ômega é 2π dividido pelo período. Então, se os ômegas são iguais, a gente tem 2π dividido por T1 é igual a 2π dividido por T2. O que nos leva a crer que se 2π e 2π são iguais, T1 é igual a T2 para que esse sistema seja igual. Então, o período de revolução das estrelas binárias é exatamente igual, porque elas estão ligadas pelo seu centro de massa, como a gente explicou aqui em sistema circular. Beleza? Então, a 1 é verdadeira. Show! Então, ó, essa pode ser uma resposta certa. Essa daqui a gente já elimina. Essa a gente já elimina. Então a gente fica ali. Essa pode ser certa e essa pode ser certa. Então a gente tem que verificar a 2 e a 3 se elas estão corretas, ok? A afirmação 2, ele disse assim, ó: esse período é função apenas das constantes gravitacionais, da massa total do sistema e da distância entre ambas as estrelas. Gente, leis de Kepler. Kepler, desculpa, ele introduziu 3 leis. Você lembra delas? Para tentar explicar o movimento dos corpos celestes. A primeira coisa que ele disse é que a órbita não era circular, a órbita era elíptica. E ele disse que a órbita é elíptica por quê? Porque ele via que os planetas alteravam a sua velocidade. Então ele dizia assim, ó, se você colocar o Sol em uma das excentricidades, né, de um dos focos aqui da elipse, e esse cara aqui for o planeta,
ok? Quando ele estiver passando mais próximo do Sol, ele vai ter uma força gravitacional maior, ele vai ter uma velocidade maior, vai ter uma aceleração. Quando ele se afasta, ele vai estar mais distante, né? Tanto que a gente tem dois pontos aqui, que é o periélio, que é o perto do Sol, e o afélio, que é o mais afastado do Sol. Certo? Então são esses pontos. Então a primeira coisa que ele disse é que era movimento em órbita elíptica. Segundo, ele disse que as áreas de varredura eram as mesmas, o que explicava a variação de velocidade. Então se o planeta estava aqui e ele tinha saído do ponto 1 para o ponto 2, ó, ponto 1 para o ponto 2, ele ia percorrer essa área de varredura. E dizia então Kepler que se ele tivesse no ponto 3 e no ponto 4, no mesmo intervalo de tempo ele ia percorrer a mesma área de varredura, o que faria então com que ele tivesse que percorrer uma distância maior para manter isso aqui. E isso se esse t, x, fosse igual a esse t, y, os períodos fossem iguais nesses sistemas. De modo então que ele tinha que alterar sua velocidade. Então percebe que Kepler ele tenta explicar essa variação de velocidade dos corpos. E aí, a partir dessa relação, ele traz a teoria de que o período ao quadrado sobre r ao cubo de qualquer sistema dava uma constante, certo? Então ele até traz para a gente a relação de que a gente pode comparar t ao quadrado sobre r ao cubo de um elemento é igual a t quadrado sobre r ao cubo de outro elemento. Se você souber a distância desse corpo celeste em relação ao que ele está circulando, a gente consegue relacionar o período, certo? Então estou dando uma explicação aí para você sobre a lei de Kepler. Para que isso, professor? Para a gente tentar entender o seguinte. A alternativa 2, ele pergunta o seguinte, né? Esse período é função apenas da constante gravitacional, da massa total do sistema e da distância entre ambas as estrelas? Bom, vamos tentar verificar o seguinte. A distância entre as estrelas pode ser uma distância aí média. Então a gente vai tomar um sistema aí como uma determinada constante. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tenta entender comigo, tá? Porque esse ponto aqui é um pouco mais complicado. A gente vai descrever o seguinte, ó. A gente vai falar que a distância entre as estrelas, x centímetros, depende de duas relações. Quais? Depende da relação da massa pela distância de cada uma, certo? Se eu pegar uma dessas estrelas como constante, então eu vou ter m1 vezes 0 mais m2 vezes a distância que ela está, dividido por m1 mais m2, ou seja, a distância que elas têm antes e a distância que elas têm após esse sistema binário, ok? Quando a gente faz essa relação, a gente consegue verificar a interação entre as estrelas. Pela lei de Newton, a força que atrai essas estrelas pode ser dada como força igual massa vezes aceleração. Show, professor. E aí? Bom, galera, como que a gente pode descrever força gravitacional? Força gravitacional, que é uma força circular, é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta pode ser dada com 2π sobre t ao quadrado. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Claro, vezes o raio. E o raio é x centímetros, que é o raio entre elas. Tranquilo? Ok. A partir disso, então, se a gente for pegar força gravitacional, a forma de força gravitacional que a gente conhece, que é Gzão vezes Emão, Eminho, sobre R ao quadrado, que aí vai ser a distância ao quadrado entre elas, isso vai dar, que é igual a Eminho vezes 2π sobre t ao quadrado vezes x centímetros. Ok? Bom, aí a gente só precisa agora colocar o período em evidência, para a gente tentar entender como funciona esse sistema. Tá? Como que a gente põe esse período em evidência aqui, professor? Bom, cara, vamos trabalhar isso aqui, ó.
Gzão, Emão, que é a massa de uma das estrelas. Bom, vamos cortar o que a gente não precisa. Corta esses dois caras aqui, ó. Então vai ficar Emão sobre d ao quadrado é igual a 4π quadrado sobre t quadrado vezes x, ok? Centímetros, que é a distância entre elas. Bom, vamos colocar o t ao quadrado de evidência. Então vai ficar que t quadrado, ok? Passei para o outro lado, é igual a 4π quadrado x centímetros dividido por gzão vezes emão e aqui vezes d ao quadrado. Então o período é a raiz de tudo isso, que vai ser 2π, tirar a raiz de 4π quadrado vai dar 2π, vezes d, que é a raiz de d quadrado, e o restante, como não estava ao quadrado, vai ficar todo na raiz, que é x centímetros, dividido por gzão e emão. Então percebe que o período depende da distância entre as estrelas, da constante gravitacional e da massa delas, ok? E o que ele diz no exercício? Ele diz no exercício o seguinte, ok? Esse período é função da constante gravitacional? A gente acabou de ver. Ele depende da massa total? Depende da massa do sistema lá. E depende da distância entre ambas as estrelas? Depende da distância, que é a distância d. Então, a alternativa de número 2 é verdadeira. Ficou mais complicadinha essa segunda parte, né? Ficou mais complicadinha. Então, o que você poderia ter feito nesse exercício? A gente viu aqui que essa é verdadeira. Essa é verdadeira também. A 1 e a 2 são verdadeiras. Ótimo, a gente já teria a resposta certa. Outra maneira de responder isso era tentando analisar 3 em vez da 2, que é mais fácil. Ele diz o seguinte: sendo R1 e R2 vetores posição que unem o centro de massa dos sistemas aos respectivos centros de massa das estrelas, tanto R1 como R2 varrem áreas de mesma magnitude no intervalo de tempo. Gente, se esses dois R's são diferentes, ok? As estrelas vão girar juntos, mas elas não vão varrer áreas iguais, porque essas áreas vai depender da distância que as estrelas estão de um determinado ponto, ok? Elas giram juntas, mas elas não têm o mesmo raio. Então elas só varreriam áreas iguais, ok? Se elas tivessem raios iguais. Então a terceira é falsa, ok? Então elas percorrem distâncias diferentes porque o raio delas é diferente. Então percebe que se eu fosse tentar responder a 3, eu não perderia todo o tempo de fazer análise de força gravitacional, ficaria muito mais simples, porque a 3 é falsa. A gente já sabe de imediato que o raio é diferente, ele fala lá no exercício, no enunciado, beleza? E a gente não perderia tanto tempo no exercício. Mas tá aí, galera, letra B, certo? Um exercício um pouco mais difícil, mas é ITA, né, galera? E a gente sabe que ITA é mais ou menos assim. Você tem que pensar muito, você tem que ter muito conhecimento teórico para poder resolver uma questão dessa. Beleza? Esse é o curso Agora Vai, galera. Resolvendo com você a prova e as questões do ITA. Se inscreva no nosso canal, ok? Compartilhe com seus amigos e não deixe de dar um like no nosso vídeo e deixar um comentário. Fale com a gente, comunique-se, beleza? Esse é o curso Agora Vai. Galera, um grande abraço e até o próximo exercício.